Olá, seja bem-vindo a mais um Pfizer Curious. O meu nome é Pedro Lopes Eu sou Ana Maia. e hoje vamos falar sobre alguns temas relacionados com a sua saúde digestiva. Barriga inchada, dor abdominal, prisão de ventre, azia. Todos nós, alguns no tempo, já experimentámos alguns destes sintomas. Por isso, se é curioso, fique connosco nos próximos minutos e saiba mais sobre a constipação e refluxo gastroesofágico. Esperamos que goste. E vamos começar por uma patologia muito comum, a doença do refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico define-se como uma passagem de conteúdo do estômago para o esófago, através do esfíncter que existe entre estes dois órgãos, entre o esófago e o estômago, e a que chamamos cárdia. Esta condição é comum, em particular após as refeições, podendo ocorrer fisiologicamente até 40 episódios de refluxo por dia, sem que daí resulte qualquer lesão. Entre outras substâncias envolvidas no processo digestivo, o estômago produz um ácido que se chama ácido clorídrico, que é fundamental para a digestão dos alimentos. Para evitar lesões causadas pela ação do ácido, o revestimento do estômago tem características e mecanismos que o tornam resistente aos efeitos das suas próprias secreções, o que não acontece com o revestimento do esófago. Assim, e porque o esófago não tem estas defesas contra o ácido clorídrico, é fundamental que o organismo disponha de mecanismos que o protejam da exposição continuada ao conteúdo ácido do estômago. Quando o refluxo está associado a sintomas, sinais ou complicações, falamos então da doença do refluxo gastroesofágico. Esta doença afeta cerca de 35% da população portuguesa, o que corresponde mais ou menos a 3,7 milhões de portugueses, podendo surgir em qualquer grupo etário, embora a prevalência aumente com a idade. Existem também vários fatores de risco para a doença do refluxo, nomeadamente a incapacidade do esfíncter esofágico inferior em reter o conteúdo presente no estômago, alterações anatómicas como a hérnia do hiato esofágico, em que há a passagem de uma porção do estômago da região abdominal para a região torácica, situações em que há um aumento da pressão intraabdominal, por exemplo, durante a gravidez, em pessoas que têm obstipação ou que têm obesidade, ou mesmo quando há o uso de roupa apertada, esta utilização favorece os episódios de refluxo. E existem ainda outros fatores, nomeadamente os alimentos, aliás temos aqui alguns exemplos, como os citrinos, o café, o chocolate, a cebola, ou outros alimentos, as bebidas alcoólicas, que podem de facto contribuir para um aumento da acidez do conteúdo gástrico, tornando-o mais agressivo em caso de refluxo. É também muito importante lembrarmos que há algumas situações que podem diminuir os mecanismos protetores, como é o caso, por exemplo, de alguns medicamentos. Os sintomas da doença do refluxo podem incluir azia, que corresponde a uma sensação de ardor ou sensação de queimadura atrás do externo, regurgitação, a sensação de que os alimentos voltam à boca sem vômito, dor ou dificuldade em engolir os alimentos, a que chamamos de disfagia, aumento da produção de saliva para tentar limpar as partículas de ácido no esófago, sensação de enfartamento após as refeições, eructações, a que chamamos arrotos vulgarmente, e flatulência, gases, náuseas ou dor abdominal. Mas além dos sintomas digestivos típicos, podem existir outros designados sintomas extraesofágicos, que resultam da relação de proximidade entre o tubo digestivo e o aparelho respiratório e que surgem quando o conteúdo ácido refluído atinge então a porção inicial do esófago. Estes sintomas podem incluir tosse crónica, rouquidão persistente, pigarrear, esta necessidade de aclarar a voz, inflamação recorrente da garganta ou dos ouvidos, falta de ar ou crises frequentes de asma ou de outras doenças respiratórias pré-existentes, gengivite, alterações do esmalte ou outras alterações dentárias que possam surgir, halitose, mais conhecida como mau hálito. O diagnóstico da doença do refluxo é feito com base na história clínica e no exame físico do doente, podendo ser necessário recorrer a alguns exames complementares, como por exemplo a endoscopia digestiva alta, para confirmar o diagnóstico e avaliar a gravidade ou mesmo tratar eventuais lesões. O tratamento da doença do refluxo tem como objetivo controlar os sintomas e, tendo em conta que se trata de uma doença crónica, manter o doente assintomático e criar as condições adequadas para a cicatrização de eventuais lesões e prevenir o aparecimento de complicações. Com os medicamentos atualmente disponíveis, nomeadamente com os que reduzem a produção de ácido, é possível atingir estes objetivos. Contudo, é muito importante que os use sob a orientação do seu médico ou farmacêutico. O alívio dos sintomas obtidos com estes medicamentos pode atrasar uma avaliação médica mais detalhada e, desta forma, mascarar uma situação potencialmente grave. Embora na maioria dos casos a doença de refluxo gastroesofágico seja uma doença benigna, existem alguns sinais de alarme que devemos estar atentos. Dor ou dificuldade em engolir, a que chamamos de disfagia, uma perda de peso inexplicável, vômitos com sangue, anemia ou a presença de uma massa palpável no abdômen.
Mas não queremos que fique assustado. Existem algumas medidas que poderá adotar no seu dia-a-dia que irão reduzir os episódios de refluxo e a intensidade dos sintomas que lhes estão associados. Evite o excesso de peso, evite usar roupa apertada na região abdominal, evite alimentos ou bebidas que desencadeiam ou agravam os sintomas de refluxo, os alimentos que o Pedro já falou há pouco, alimentos fritos, refogados, molho de tomate, chocolate, citrinos, hortelã, alho, cebola, as bebidas gaseificadas e cafeína, refeições mais ligeiras e mais frequentes, evite inclinar-se ou dobrar-se por longos períodos, evite deitar-se após as refeições, aguarde cerca de 2 a 3 horas, eleve a cabeceira da cama 15 a 20 centímetros, utilizando uma almofada em cunha para proteger as suas costas, ou coloque um taco de madeira por baixo dos pés da cama ou do estrado do colchão e deixe de fumar. Não se esqueça, embora alguns destes sintomas possam parecer inocentes, se forem persistentes, devemos sempre procurar aconselhamento junto a um profissional de saúde. E mudando de tema, vamos falar-lhe agora sobre obstipação, habitualmente designada de prisão de ventre. Esta condição é uma das queixas gastrointestinais mais frequentes e, embora leve muitas pessoas a procurar ajuda médica, nem sempre é devidamente valorizada e tratada. Além disto, o facto de se tratar de um assunto sobre o qual muitos ainda têm pudor em falar acaba por atrasar a procura de cuidados de saúde adequados, não obstante o impacto negativo que a obstipação acaba por ter na qualidade de vida das pessoas afetadas. O trânsito intestinal apresenta uma grande variabilidade de pessoa para pessoa e o número de ejeções pode variar entre 3 por dia e 3 por semana, sem que isso represente um problema de saúde. Contudo, muitas pessoas consideram ter obstipação pelo facto de não evacuarem diariamente. Quando o número de ejeções é inferior a 3 por semana, ou se há uma diminuição significativa do número de evacuações comparativamente com o padrão habitual, falamos em obstipação. Além da frequência, importa ainda perceber se existem outras queixas associadas, nomeadamente emissão de fezes duras e fragmentadas, esforço excessivo associado à evacuação, sensação de evacuação incompleta, desconforto e distensão abdominal persistentes ou necessidade de recorrer a medicamentos, clisteres ou outras manobras para evacuar. O tipo de fezes pode dar-nos algumas pistas úteis para o diagnóstico, nomeadamente se a obstipação alternar com períodos de diarreia. A escala de Bristol, que temos aqui representada, pode ser muito útil para que o doente consiga caracterizar o seu padrão intestinal. Temos aqui representado um padrão de obstipação nestes 2 primeiros tipos de fezes, em que as fezes podem ser ou pequenas bolinhas ou granulosas. Um padrão de fezes mais normal, que pode evoluir desde fezes mais aglomeradas a mais esfarripadas ou um padrão mais consistente, e depois aqui embaixo o padrão de diarreia ou com fezes mais floculadas. Este padrão intestinal, se associado a alterações das características das fezes, também estiverem alterações da frequência e sintomas como dor, desconforto ou distensão abdominal, poderá levar o seu médico a pensar noutros diagnósticos, como por exemplo a síndrome de intestino irritável. Na maioria dos casos, a obstipação é temporária, no entanto, se em pelo menos 3 dos últimos 6 meses existirem 2 ou mais dos sintomas que já referimos, falamos em obstipação crónica. São inúmeros os fatores que podem levar à obstipação, mas o mecanismo fundamental que leva ao seu desenvolvimento é sobretudo uma lentificação do trânsito intestinal. Os movimentos intestinais acabam por ser menos eficazes, o que faz com que haja um aumento também do tempo de permanência das fezes no interior do intestino. A permanência por um período de tempo superior leva a que as fezes fiquem ainda mais duras e mais secas e, portanto, seja ainda mais difícil expulsá-las. Tendo em conta que no cólon se dá então a reabsorção da água e dos sais minerais, este trânsito intestinal lento faz com que as fezes acabem por ser muito difíceis de expulsar. Para além do prejuízo da qualidade de vida, a obstipação não representa habitualmente um problema de saúde. Contudo, quando esta situação se torna crónica, pode levar ao desenvolvimento de complicações ou ser um sinal de alguma doença subjacente. Como consequência do esforço excessivo associado à defecação, a obstipação crónica pode estar associada ao aparecimento de divertículos do cólon, de um prolapso do reto, quando uma pequena porção do reto sai através do ânus, e de hemorroidas. Por outro lado, a passagem de fezes duras pelo canal anal pode provocar fissuras anais. Ao consultar o seu médico, para além da história clínica e do exame físico, pode ser necessário realizar alguns exames complementares de diagnóstico para determinar a causa e avaliar eventuais complicações da obstipação, sendo as análises laboratoriais e a colonoscopia habitualmente os mais utilizados. Na grande maioria dos casos, a modificação da dieta e dos estilos de vida permite um controle da obstipação, mas nos casos mais graves, o uso de laxantes sob orientação médica pode ser útil. Eles não devem ser utilizados em excesso. Em casos muito excepcionais, em que não há resposta à terapêutica médica, pode mesmo ser necessário recorrer à cirurgia.
Atualmente sabe-se ainda que a microbiota intestinal, o conjunto de micro-organismos que colonizam o intestino humano, desempenha um papel crucial em algumas doenças, como é o caso da obstipação, estando os seus desequilíbrios, a que chamamos de disbiose, associados ao desenvolvimento de sintomas como a distensão abdominal e a flatulência. Isto porque as bactérias que estão presentes no intestino fermentam tudo aquilo que nós não conseguimos digerir e, como consequência disso, acabam por produzir gás e levar à distensão do intestino. E é por isso que a modulação da microbiota intestinal passou a ser um dos alvos terapêuticos no tratamento da obstipação e de outras doenças digestivas e, sobretudo, no tratamento dos sintomas. Mas é importante que esteja atento, sobretudo se sentir dor abdominal intensa, uma dor no reto, se houver paragem da emissão de gases e fezes, pode estar perante uma oclusão intestinal, se houver uma perda de sangue através do ânus, misturado ou não com as fezes, se surgir anemia, se houver uma perda de peso inexplicável, sem que tenha modificado nada na sua vida que faça levar a essa perda de peso, ou se houver uma modificação dos hábitos intestinais sem explicação aparente. Outras situações têm nomeadamente relacionadas com a alternância entre diarreia e obstipação. Se houver algum destes sintomas, não hesite, procure o seu médico para uma avaliação imediata. Para prevenir a obstipação, procure fazer uma dieta rica em fibras, 20 a 35 gramas diários, ingeridos através dos alimentos ou de suplementos. E temos aqui alguns exemplos de alimentos que são ricos em fibra, a abóbora, os brócolos, a pera, abacate e até algumas sementes. Aqui temos sementes de linhaça ou aveia, beber também muita água. Portanto, estas são alterações alimentares que podem fazer a diferença na prevenção desta condição. Devemos evitar alimentos e refeições ricas em gordura e açúcar. Devemos ingerir uma quantidade adequada de líquidos e geralmente 1,5 a 2 litros de água por dia, como falávamos. É o equivalente a 8 copos de água. Será o ideal, às vezes não é fácil, mas é importante ter essa regra. Devemos fazer exercício físico regularmente, cerca de 30 a 45 minutos todos os dias, evacuar sempre que tenha vontade e recorde-se, não devemos abusar de laxantes. Se estas medidas não forem eficazes, lembre-se sempre de discutir esta situação com o seu médico. E por hoje é tudo. Esperamos que tenha gostado dos temas que lhe trouxemos, mas antes das despedidas, veja o que preparamos para si na próxima edição do Pfizer Curious. Ficou curioso? Então não perca a próxima emissão e não se esqueça, pode deixar as suas sugestões para próximos episódios na caixa de comentários e rever este e outros conteúdos no Facebook, LinkedIn e canal de YouTube da Pfizer Portugal. Até breve.